na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Minha saudação cristã a todos os nossos ouvintes. É com a imensa satisfação que nós estamos entrando mais uma vez no seu lar para vos falar acerca daquilo que é mais precioso, a Palavra de Deus. Nesta programação nós vamos ler as Sagradas Escrituras no livro de Amós, capítulo 3, no versículo 7. Mas enquanto os nossos ouvintes procuram a Escritura de Amós, capítulo 3, no versículo 7, nós vamos ouvir um hino. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma, é como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas, somente tu, Senhor, me ajudará, pois eu sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Como nós anunciamos, a Escritura se encontra em Amós, capítulo 3, no versículo 7. As Escrituras nos dizem: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que Deus abençoe e acrescente as bênçãos acerca da palavra que foi lida. Eu vou falar, ouvintes, nesta programação, acerca de um profeta prometido por Deus para os dias em que estamos vivendo. Nesses últimos dias em que estamos vivendo, nós estamos vivendo sobre a mensagem de um profeta prometido por Deus, um profeta escriturista. Muito embora o mundo religioso não tenha visto este profeta, mas Deus o enviou.
Deus prometeu através das Escrituras e Deus cumpriu a sua promessa, enviando o seu mensageiro, o seu profeta, para trazer uma mensagem, para preparar a noiva para o arrebatamento. Eu quero que fique muito claro aos nossos ouvintes que este profeta não veio criar uma nova religião, mas ele veio chamar os eleitos a um retorno à fé dos apóstolos e dos profetas. Quando hoje o mundo se perdeu, se dispersou por causa de tantas e tantas interpretações, tantas e tantas placas religiosas, se tornou uma verdadeira Babilônia. Não se sabe, uma torre de Babel, uma confusão. Mas Deus tem enviado o seu mensageiro para trazer uma mensagem, para preparar a noiva para o arrebatamento. E como nós lemos aqui, está muito claro que Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos a seu servo, os profetas. Isso quer dizer que Deus não realiza um acontecimento sem antes ele enviar um profeta, um mensageiro, trazendo uma mensagem, preparando os seus filhos para aquela grande hora que se aproxima. Mas eu quero que os ouvintes entendam que eu não estou falando de dons de profecias. Dons de profecias certamente existe e é bíblico. E em uma igreja, em uma congregação, pode haver muitas pessoas que têm dons de profecia. Mas eu estou falando acerca de um profeta mensageiro. Não um homem com dom de profecia, mas um profeta, um homem enviado por Deus para trazer uma mensagem à terra. E quando Deus envia um profeta, ele envia somente um. Nunca houve dois profetas em um só tempo. Sempre Deus tem um homem pelo qual Deus trabalha através daquele canal, trazendo a sua mensagem. E como nós falávamos, sempre antes de um grande acontecimento, Deus envia um profeta. Você pode encontrar no livro de Gênesis, capítulo 6, no versículo 13, aonde as Escrituras nos diz: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que os desfarei com a terra. Antes daquele grande acontecimento acontecer o dilúvio, Deus enviou um profeta, um homem mensageiro, um profeta trazendo uma mensagem, anunciando ao povo que um dilúvio iria suceder sobre a terra, que a terra seria destruída e que somente aqueles que dessem ouvidos à voz que estava clamando naquele momento através daquele homem chamado Noé, aquele profeta, somente aqueles que dessem ouvido se salvariam do grande dilúvio que viria. Aqueles que entrassem na arca, aqueles que se arrependessem de seus pecados. Nós podemos encontrar também o profeta Moisés. Nós podemos falar sobre João Batista, o qual Deus enviou antes de um grande acontecimento sobre a terra. Um grande acontecimento quando o próprio Deus se humanizou, quando o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Antes disso acontecer, de Jesus entrar em cena, Deus enviou um profeta chamado João Batista. Deus revelou àquele coração, àquele profeta, um segredo, algo que estava para acontecer. E aquele profeta então pôde levar ao povo o conhecimento acerca daquela mensagem, daquele profeta, daquele Messias que estava aparecendo sobre a terra.
Então veja, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. E hoje nós estamos vivendo sobre a expectativa do maior acontecimento que já houve sobre a terra. O maior acontecimento está prestes a acontecer, o qual é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os santos do passado esperaram por essa hora se chegar. Eles queriam ver a vinda de Jesus, mas não foi concedido a eles, mas para nós, para mim, para você ouvinte, o privilégio de viver sobre os dias da vinda de nosso Senhor Jesus. Como eu posso saber isso? Porque os sinais mostram que Ele está voltando. Ele deixou os sinais, Ele disse como estaria o mundo antes de sua vinda. Tudo isso já tem acontecido. E se Deus continua sendo Deus, Ele deveria enviar um profeta outra vez, porque Ele disse que Ele não faz nada sem antes revelar o seu segredo a seus servos profetas. E em Malaquias capítulo 3, no versículo 6, os ouvintes verão a Bíblia dizendo: eu sou o Senhor e não mudo. E se Ele não muda, então a sua maneira de fazer as coisas é a mesma. E se Ele sempre antes do acontecimento sobre a terra surgir, Ele enviou um profeta, um mensageiro, Ele faria também hoje, sendo Ele o mesmo. Amados ouvintes, Ele fez, Ele prometeu um profeta antes de sua segunda vinda. E esse profeta já veio, sua mensagem já está soando e ressoando sobre a face da terra. Esta mensagem não veio para criar mais um grupo religioso, mas esta mensagem veio para preparar um povo para o arrebatamento. Esta mensagem veio para tirar a noiva de Jesus da confusão religiosa e trazê-los para dentro da Escritura. Eu me lembro neste momento do profeta Elias, o tisbita, quando ele estava sobre a terra e quando aquele povo israelita já não sabiam mais se Deus era Deus ou se Baal era Deus. Então, quando eles não sabiam mais onde estava a verdade, Deus enviou o profeta Elias. E ele então chamou todo aquele povo sobre o monte e ali ele lançou a proposta, dizendo que o Deus que fosse o verdadeiro Deus enviaria fogo do céu para consumir o holocausto. E disse ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, siga, mas se Baal é Deus, siga. E nesta época em que nós vivemos, o mundo religioso já não sabia mais se a Bíblia, já não sabem mais se a Bíblia é a verdade ou suas religiões é a verdade. Deus enviou outra vez o profeta Elias, um homem com o ministério de Elias, para mostrar o caminho, para mostrar a saída para a noiva, para o povo de Jesus. Mas ouvintes, a grande dificuldade em cada tempo foi reconhecer e aceitar um homem como sendo profeta. Foi a dificuldade do tempo antediluviano, foi aceitar o profeta Noé como sendo o homem enviado por Deus. Quando Deus enviou Moisés, a dificuldade foi aquele povo aceitá-lo como um profeta. Quando Deus enviou João Batista, a dificuldade foi para o povo aceitar João Batista como profeta enviado por Deus, como um homem o qual veio precursar, anunciar a primeira vinda de Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo, Deus em carne, Deus humanizado, as pessoas tiveram dificuldade em reconhecer que ali estava Deus na terra. E não é diferente hoje, ouvintes. Quando Deus tem enviado esse profeta, o qual nós temos pregado através do rádio, o nome dele chama-se William Marion Branham, e as pessoas também não creem, não podem ver ele como um profeta de Deus. Disse o próprio profeta William Branham, ele disse: o homem tem uma grande dificuldade. Ele vê o que Deus fez no passado, vê o que Deus
vai fazer no futuro, mas não percebe o que Deus está fazendo no momento. E eles dizem assim: mostra-me o nome William Branham na Bíblia que eu crerei. Diga-me onde está escrito William Marion Branham e eu crerei nele. Ó, ouvintes, é o mesmo espírito descarado, aquele mesmo espírito diabólico que usou aquelas pessoas na crucificação de Jesus e dizia: desce da cruz e creremos em ti. Esse mesmo espírito tem se disfarçado através de religiões e dito: mostre-me o nome William Branham e creremos nele. Agora eu quero dizer para vocês, ouvintes, que o nome de nenhum profeta foi mencionado na Bíblia antes de que ele viesse à existência. Havia sempre, Deus deixou na Bíblia o nome do ministério, a promessa do ministério, como ele viria, quem seria o profeta, mas o nome para o homem, o qual exerceria o dom profético, ou o qual exerceria a autoridade de um profeta sobre a terra, o nome ele recebia quando nascia. Vocês podem ver, podemos citar rapidamente aqui acerca de Jesus, que o próprio Senhor Jesus, ele nunca teve o seu nome mencionado na Bíblia antes dele nascer, antes de chegar o momento do seu nascimento. Falava acerca do nome do seu ministério. Você veja em Isaías capítulo 7, versículo 14, a Bíblia falando e prometendo acerca de Jesus, mas não fala o nome Jesus ali. Isaías 7,14 diz: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías capítulo 9, versículo 6 também fala acerca de Jesus, a promessa do nascimento dele, e diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas você vê, ouvintes, não dizia Jesus, não dizia o nome dele será Jesus, mas sim citava o nome do ministério, o que ele seria. Você pode ver, ouvintes, que em São Mateus capítulo 1, versículo 23, fala também acerca de Emanuel. Mas você encontra em São Mateus capítulo 1, versículo 21, quando chegou o momento do nascimento de Jesus, ali foi citado o nome Jesus. E dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu nome, salvará o seu povo dos seus pecados. Por certo, quando Jesus estava pregando, aquele povo dizia para os discípulos: mostre o nome Jesus na Bíblia que eu creio. Mostre-me onde está escrito Jesus que eu creio. Não havia esse nome Jesus, mas havia a promessa do menino que nasceria, de alguém que seria Emanuel. E por que aqueles discípulos creram que Jesus era esse Messias? Porque a vida dele se encaixou com as características do homem que a Bíblia prometia enviar sobre a terra. Mesma coisa aconteceu com João Batista. Você pode encontrar, por certo, quando João Batista estava sobre a terra pregando, as pessoas diziam: mostra-me o nome João Batista que nós creremos. Mostre-me onde está escrito João Batista na Bíblia. Não havia. Mas então por que aquele povo cria que João Batista era o profeta? Porque eles sabiam que havia a promessa de um homem que seria enviado, uma voz que clamaria no deserto, e a vida de João Batista se encaixava inteiramente com os traços, com os requisitos do homem o qual a Bíblia prometeu que enviaria. Em Malaquias capítulo 4, versículo 5, diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Quando será esse grande e terrível dia do Senhor, ouvintes? É no dia da vinda de Jesus. Será um grande dia para quem subir, para quem estiver preparado para subir, mas será um terrível dia para quem ficar sobre a terra.
Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias era o nome do ministério que esse homem exerceria antes da vinda de Jesus, porque ele viria sobre o mesmo espírito de Elias, a mesma unção do profeta Elias. Veja, amados ouvintes, que ali no livro de Malaquias, capítulo 4, no versículos 5 e 6, fala acerca de 2 homens, 2 profetas que seriam enviados sobre a terra. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja, esse profeta Elias viria converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ali está falando de 2 mensageiros, um que converteria o coração dos pais aos filhos. Esse era João Batista, o qual veio converter o coração dos pais da lei para os filhos que estavam nascendo na graça através de Jesus. Você encontra em São Lucas capítulo 1, versículo 17, onde está escrito: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, para o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Veja, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias. João Batista iria adiante de Jesus no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, mas não diz dos filhos aos pais, porque os filhos aos pais já eram outro ministério, aquele que teria que vir antes do grande e terrível dia do Senhor. Converter o coração dos filhos aos pais, ou seja, quem é nossos pais na fé? É os apóstolos. E nós somos o quê? Os filhos deles na fé. Nós somos os filhos na fé dos pais apostólicos. E hoje o mundo está longe da mensagem apostólica, longe da mensagem de nossos pais na fé. E Jesus disse, a Bíblia diz: eu enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos aos pais. Nós de volta à fé de nossos pais apostólicos. Em São Mateus capítulo 17, versículo 10, os discípulos perguntam acerca dessa escritura para Jesus e dizem: é verdade que Elias, veja ali no livro de São Mateus capítulo 17, versículo 10, e os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Essa pergunta que os discípulos estavam falando era acerca de Malaquias capítulo 4, porque lá em Malaquias estava escrito que Elias viria primeiro, antes do grande e terrível dia do Senhor, e converteria o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Eles sabiam que aquilo era João Batista, mas dos filhos aos pais, quem seria? Alguém pode dizer: dos filhos aos pais é o próprio João Batista? Não, não pode, porque se fosse tudo isso para João Batista, então ele iria fazer e desfazer, ele ia converter o coração dos pais aos filhos, da lei para a graça, e dos filhos aos pais, da graça para a lei outra vez. Mas lá em Malaquias falava acerca de 2 profetas, um que era João Batista, o qual veio no espírito e virtude de Elias, e outro que seria o profeta da última era, que viria também no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos filhos aos pais, nós de volta à fé de nossos pais apostólicos. E quando os discípulos interrogaram Jesus acerca de se realmente o Elias teria que vir antes da segunda vinda de Jesus, ele disse: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O que é restaurar, ouvinte? Restaurar quer dizer trazer de volta ao original, cumprindo, fechando com Malaquias 4,
o qual converteria dos filhos aos pais, a nossa fé de volta aos pais apostólicos, restaurando a nossa fé de volta à fé apostólica. Em Atos capítulo 3, versículo 21 está escrito: o qual convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. O que quer dizer essa escritura? Quer dizer que o céu deveria conter a Jesus, segurar a Jesus até o tempo da restauração de tudo, da restauração da palavra. Jesus não poderia vir antes que a palavra fosse restaurada, antes que a fé da noiva fosse restaurada de volta à fé apostólica, batismo apostólico, doutrina apostólica. Tudo como os apóstolos ensinaram, a noiva deveria viver antes da vinda de Jesus. Então, ouvintes, Deus tem enviado uma mensagem. O profeta Elias já veio sobre a terra, já trouxe a sua mensagem, já trouxe os seus ensinamentos. E o que você está fazendo? Preso em suas denominações? Apocalipse capítulo 18, versículo 4 diz: sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados e não incorra em suas pragas. Essa voz dizendo sai dela, povo meu, é a voz do profeta Elias, dizendo para a noiva de Jesus: sai dela, povo meu, sai da grande confusão, sai das organizações, volte para a palavra. Deus cumpriu com a sua promessa, Deus enviou o seu mensageiro, Deus revelou o seu segredo outra vez ao seu profeta. Assim como ele enviou João Batista antes de sua primeira vinda, ele enviou William Marion Branham antes de sua segunda vinda. E eu creio que William Branham é o profeta Elias prometido, porque a vida dele, os ensinamentos dele se encaixam com o que a Bíblia diz que o Elias faria. A Bíblia diz que o Elias restauraria outra vez a nossa fé de volta à fé dos pais. E pela graça de Deus, o William Branham, a mensagem que Deus trouxe através dele, restaurou a nossa fé completamente outra vez, à fé apostólica, ao batismo apostólico, aos ensinamentos apostólicos. Que Deus vos abençoe, ouvintes, que você dê ouvido a esta mensagem. Esta mensagem não veio para criar outra religião, mas veio simplesmente para fazer nós voltarmos completamente a todos os ensinamentos bíblicos. É uma mensagem preparativa para preparar a noiva para o rapto. E se você crê que faz parte da noiva de Jesus, você dará crédito à mensagem do profeta, porque essa mensagem te vestirá com a totalidade da palavra. Alguém diz: vocês creem no homem, vocês confiam no homem. Não, não é isso, ouvintes. Nós não confiamos em homem, não. Nós confiamos na palavra, nós confiamos na promessa de Deus. E a Bíblia diz que Deus enviaria um profeta, e ele enviou. E o que eu estou confiando é na mensagem desse Elias. E esta mensagem nada mais é do que a voz de Deus para a noiva de Jesus, trazendo um retorno à fé dos apóstolos. Deus vos abençoe, ouvintes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos dê a revelação no mais íntimo de vossos corações. Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu, Ouve a voz do bom pastor. quando as flores trazem orvalhado véu, Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os lírios crescem, nos conduzirá. ouve a voz do bom pastor. Onde verdes pastos, quietas águas há. Ouve
a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios o cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Sempre segue a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve, ouve a voz do bom